A gente está finalizando, né? E é com muita alegria que eu estou finalizando essa primeira parte do Sermão do Monte. A gente está mais ou menos desde maio estudando sobre o Sermão do Monte, sobre o capítulo 5. E nesse sermão, Jesus começa ali, ele sobe ao monte e ele começa a trazer ensinamentos para os seus discípulos. Esses ensinamentos não é para aquela época somente. Ali no Sermão do Monte, Jesus começa a trazer para a igreja ensinamentos de como nós devemos viver. Ali ele traz ensinamentos da ética e da moral de um verdadeiro cristão. É fácil seguir esses mandamentos nos dias de hoje? É fácil e foi fácil seguir esses mandamentos antigamente? Não é fácil, mas Jesus ele veio e ele se fez carne para que nós hoje pudéssemos estar aqui sentados para ouvir mais uma vez esses ensinamentos e colocarmos em prática. O Sermão do Monte, ele vem ali no início falando e Jesus nos dando as instruções de coisas que nós deveríamos fazer para conquistarmos e para sermos bem-aventurados. Esse bem-aventurados é sermos felizes, não é estarmos felizes. É estarmos e sermos mais do que felizes. E será que nos dias de hoje ser feliz está sendo fácil? É fácil nós sermos felizes? Aqui no Sermão do Monte, Jesus ele quer nos ensinar e ele deixa muito claro em cada palavra, em cada frase que ele usa ali, que ele veio para nos ensinar que esta felicidade, ela parte de dentro de nós e não das coisas que estão aí fora. Ela começa aqui dentro de mim, ela começa aí dentro de você. Hoje a gente vive num mundo que está baseado numa felicidade em ter as coisas. Mas não é isso que Jesus quer de nós. O ter faz parte de quem tem um coração voltado a ser ensinável. Jesus, na trajetória dele, não faltou nada para ele. O Pai lá em cima o sustentou ele em todo o tempo que ele esteve aqui. Ah, mas para Jesus é fácil. Ele é filho de Deus. Para Jesus era fácil. Ele sabia qual era o propósito. Será que ele sabia? Jesus ele veio para cá para ser o quê? Ele veio, será que quando Deus colocou ele lá no ventre de Maria, ele já nasceu falando? Sim ou não? Será que ele já nasceu sabendo caminhar? Como se portar? Será que ele sabia? Como que talvez na cabeça de uma criança, uma mãe ensinava para ele que ele era filho de Deus? Será que alguma vez nós já paramos para pensar nisso? Jesus ele se fez carne. E foi através da vida de Maria que ele recebeu desse amor vindo diretamente de Deus. Porque quem ama, ensina. Quem ama, se doa. E foi isso que Maria fez. Jesus ele sofreu na carne, assim como eu e como você sofremos todos os dias da nossa vida. E ele nos deixou e ele finaliza esse Sermão do Monte. Ele primeiro traz as 8 bem-aventuranças, que mexe com nós no nosso interior. Jesus dizendo: bem-aventurados sois quando fores pobres de espírito. Bem-aventurados sois os mansos. Bem-aventurados são aqueles que choram. E assim vai nas 8 bem-aventuranças. Jesus mexendo no interior, no coração dos seus discípulos. E hoje Jesus ainda continua fazendo isso. Porque a nossa felicidade não está nas coisas. A nossa felicidade está dentro de nós. Naquilo que eu decido
cada dia da minha vida, viver segundo os padrões deste mundo, ou posso abrir a minha boca e dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tendo o entendimento de que Ele veio e se fez carne. Às vezes eu brinco e pergunto, será que Jesus não teve dor de barriga? Será que Jesus não foi... Como que Jesus aprendeu todas essas coisas? E aí ele finaliza esse sermão falando de algo que para mim é o que faz a diferença na minha vida. Algo para mim que talvez seja a coisa mais importante nesse mundo e que hoje tem faltado muito. Algo para mim que é o que me faz ser feliz e não apenas estar feliz, independente das circunstâncias que eu vivo. E Jesus, depois que ele fala das bem-aventuranças, ele começa a ensinar-nos na prática o como nós devemos ser. Ele fala que nós passaremos por perseguições, nós passaremos por lutas, mas nós devemos ser o sal e luz aqui na terra. E você pode se responder para si mesmo hoje? Você tem sido esse sal e essa luz que reflete a imagem e semelhança do seu Criador? Foi para isso que fomos chamados. E hoje eu quero falar para vocês de uma palavra que é tão pequenininha, mas que, como eu disse antes, ela faz a total diferença nas nossas vidas, que é o amor. Jesus, ele termina este capítulo 5 falando para nós sobre o amor. E eu quero te fazer uma pergunta hoje, que é o título dessa palavra. Esse verdadeiro amor, ele é perfeito ou ele é perfeccionista? Pensa um pouco sobre isso. Será que o verdadeiro amor, o amor perfeito, ele vive na perfeição ou ele vive no perfeccionismo? E é isso que Jesus quer falar conosco nessa noite. Pois nós estamos vivendo num mundo onde o amor, hoje, ele está sendo esfriado. O amor hoje, ele é comprado. O amor hoje, nesse mundo que a gente vive aí fora, ele é cobrado. Ele não é dado. E não foi isso que Jesus veio. Imagina se Jesus tivesse olhado para mim e para você. Será que nós seríamos dignos de receber esse amor? Será que nós seríamos dignos dele ter morrido na cruz, entregado a vida dele por nós? Talvez tu esteja aí hoje pensando, será que mais uma vez eu vou ouvir sobre isso? Será que mais uma vez eu vim no culto para ouvir do amor de Deus? Mas eu quero que você faça uma pergunta para você. Se Deus hoje permitiu que a gente estivéssemos aqui finalizando este estudo, e se Jesus, ele não quisesse que o amor fosse a transformação do século, se Jesus não quisesse que o amor transformasse vidas e famílias, ele não teria falado de capa a capa, dado inúmeros exemplos de pessoas que sofreram, foram perseguidas, mas amaram, decidiram amar. E hoje ele quer fazer isso na tua vida. Por isso você está aqui nessa noite. Ele está aqui porque ele quer derramar de um novo amor sobre ti. Ele quer fazer você entender verdadeiramente o que é esse amor. Eu confesso para vocês que quando o pastor Levi, lá no início do ano, nos passou as ministrações, eu li a minha ministração, porque nós estamos desde o início do ano, todos nós, os pastores e supervisores, estudando sobre o Sermão do Monte. Eu tinha que ter ministrado uma outra, e por problemas de família, o Edson me substituiu falando sobre misericórdia, e foi céus na terra, foi uma bênção de Deus. Mas quando eu peguei as minhas 2 ministrações lá no início do ano, que a primeira era sobre misericórdia,
E a segunda é sobre o que nós vamos falar hoje, que o título é Amem os seus inimigos. Eu só baixei a cabeça e eu disse: eis-me aqui, Senhor, porque eu sabia que a minha vida não seria mais a mesma. Porque antes de nós estarmos aqui em cima pregando para vocês, pode ter certeza que quando a gente se coloca diante de Deus, Ele faz a transformação nas nossas vidas. E eu vivi muitas coisas nesses últimos meses. E eu posso dizer, confirmar, que independente do tempo que você tem de igreja, quando nós nos doamos a viver, o pastor Levi falou de manhã sobre o peso disso aqui, de vivermos isto aqui. Não é fácil, mas quando nós nos doamos a entender esse amor de Deus pela nossa vida, esse alto preço que foi pago por mim e por você, o Senhor, com a sua palavra, Ele vem e transforma. Posso dizer que foram noites de choro para matar a minha carne. Foram noites e foram dias onde eu vivi situações na minha vida que muitas das vezes eu tinha que parar e pensar: o que eu quero de Deus para mim? O que Deus quer de mim? E eu quero te fazer essa pergunta hoje, porque o Sermão do Monte, ele é a perfeição de Deus, e ele reflete o caráter e a santidade de Deus, e isso é o que Deus quer com você. O Sermão do Monte é um dos textos mais profundos, porque ele não foi criado apenas ali no Mateus 5, no capítulo de Mateus, no livro de Mateus. Aqui Jesus, ele vem para nos trazer algo que foi falado lá nos 10 mandamentos, algo que foi falado lá em Levíticos, antes dele mesmo vir. E aqui ele traz a prática para mim e para você. E esse sermão, ele traz a perfeição do caráter e da santidade de Deus. E eu quero que você fale assim: é um chamado de Deus para mim pôr em prática e viver os princípios de Deus. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Esse é o chamado para nós, Igreja do Senhor Jesus, que faz a diferença aonde quer que esteja. E ele termina esse sermão, e eu quero que você abra sua Bíblia, em Mateus 5, do 43 ao 48. E hoje eu quero falar de 3 atitudes que nós, como cristãos, devemos ter para sermos verdadeiramente felizes e para realmente vivermos esse amor que vem do alto e não de nós. Nós vamos falar de 3 atitudes que Jesus finaliza o capítulo 5 nos falando para sermos. E ele diz assim no versículo 43: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas Jesus, ele veio e ele é a contracultura deste mundo. Por isso ele fala no próximo versículo e ele diz assim: eu, porém, vos digo. Aquilo ali que foi falado para você amar o seu próximo e odiar o seu inimigo, não é verdade. Eu, Jesus, vim e lhe digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus, que estás no céu.
pois ele dá a luz do sol, tanto para maus como para os bons, e ele faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensas receberão? Ele está te perguntando isso. Até os cobradores de impostos fazem os mesmos, ele responde. E ele te faz outra pergunta. Se cumprimentarem apenas a seus amigos, o que estarão fazendo demais? Tem uma versão que fala, o que estarás fazendo de extraordinário nisso? Até os gentios fazem isso. E ele finaliza dizendo: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste. Nessa passagem, Jesus estava falando dos fariseus, pois os fariseus eles tinham como costume de amarem somente aqueles que eram os seus, somente aqueles que concordavam com eles, somente aqueles que pensavam como eles. E era isso que os fariseus viviam. Para eles, os publicanos, os samaritanos, os pecadores, eles tinham que odiar, porque viviam algo diferente do que eles queriam viver. Para eles, aqueles tinham que se manter longe, porque se eles se aproximassem, ou se eles amassem essas pessoas, para eles estariam ferindo a Deus. Mas Jesus vem aqui e ele diz ao contrário. Ele diz para você, não faça isso, porque se você fizer isso, vocês não serão conhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Se você quer realmente ser reconhecido como filho de Deus, ame os seus inimigos e ore pelos que você persegue. E a primeira atitude que eu quero falar com você hoje, ela é uma decisão que você precisa tomar. Que é a decisão, que é a atitude do amor. Sem amor, nós não somos nada. A perfeição é a vivência do amor de Deus. Jesus, ele diz, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai Celeste que estás no céu. Muitas das vezes a gente para pensar, né? Mas se eu for perfeito, eu vou ser arrebatado? Eu não vou ficar aqui, né? Somente quem foi perfeito foi Jesus. E você está disposto a viver esse amor? Você está disposto a viver essa perfeição? Porque a palavra de Deus, ela nos diz que o nosso Pai, que é para nós sermos perfeitos, como o nosso Pai for perfeito. Mas e o que fez de Jesus ser perfeito? Foi o amor que foi entregue por Ele. Jesus, Ele teve a mãe dele, Ele teve o pai dele, que tiveram que se entregar, que foram perseguidos, que muitos se levantaram contra, dizendo que era mentira de Maria, que ela tinha engravidado do Espírito Santo. Eu só imagino naquela época o que Maria viveu, o quanto ela foi perseguida, o quanto ela foi injustiçada, mas mesmo assim, ela se doou, porque ela tinha uma missão de passar o amor de Deus para o seu filho. E Jesus, ao longo da sua vida, ele teve que tomar uma decisão de obedecer e viver esse amor. Se nós queremos ser perfeitos, como a palavra de Deus nos diz, sermos perfeitos como o nosso Pai é, nós precisamos hoje tomar essa decisão de amar, não aqueles que nós amamos. Você está disposto a viver esse amor? Se a tua resposta for sim,
Você tem que tomar a decisão, assim como Jesus tomou, de pagar um alto preço para viver esse amor. E esse preço é o preço a ser pago, é da santidade. É de refletirmos a santidade de Deus, o amor de Deus aonde quer que nós estejamos. Nos dias de hoje, a gente está vivendo num mundo onde se perdeu o valor do amor, onde pais compram o amor dos seus filhos, porque não tem tempo de estarem com seus filhos. A gente cantou nessa noite, o amor não se compra, o amor não se merece, ele é de graça, e quem pede, o recebe. Talvez nós estejamos aqui hoje mais uma vez, louvando, que nem o pastor Edson disse, cantando ao Senhor. Mas e esses louvores, eles têm feito a diferença no dia a dia nosso? Será que nós poderíamos hoje dizer, eu estou disposto a vender tudo que tenho? Será que nós estamos dispostos a vender tudo que temos para confiar que o Senhor é quem nos sustenta? O Senhor é quem nos dá o sustento a cada dia das nossas vidas? Será que nós estamos dispostos a pagar esse preço como Jesus pagou por nós lá na cruz do Calvário? Para mim ser canal de bênção na vida das pessoas e levar esse verdadeiro amor, eu preciso entender esse amor na minha vida. Eu preciso receber esse amor de Deus para a minha vida. Jesus, ele na sua caminhada e nos seus ensinamentos, ele mostrou essa perfeição através dos seus atos, através das suas atitudes no dia a dia. Ele vivia por princípios e não por regras. No entanto que o Sermão do Monte, ele fala lá da lei de Moisés, lá que foi dado, lá no Antigo Testamento. Só que aqui ele nos diz que não é apenas uma lei, não é apenas uma regra a ser vivida. É um princípio a ser seguido. É um exemplo de vida a ser seguido. Regras, se a gente impor regras, só de falar essa palavra, ela já pesa. Viver por regras é pesado, mas viver por princípios é leve. Quando eu decido obedecer os princípios de Deus e os seus mandamentos, eu tenho uma vida leve, eu tenho uma vida mais do que feliz. Eu posso abrir a minha boca e dizer, eu não estou feliz, eu sou feliz, independente das circunstâncias que aconteçam na minha vida. Lá em casa a gente tem uma frasezinha que a gente usa de brincadeira, que tudo de ruim na nossa vida vem para melhorar. E isso é a palavra de Deus que nos diz, que o Senhor nos diz que um fio do nosso cabelo não cai sem a permissão dEle. O que você tem feito hoje das tribulações que você tem vivido? Elas têm servido para quê? Para te fortalecer? Ou para te enfraquecer? Jesus, ele fez da dor dele a salvação do mundo. Você já parou para se colocar no lugar de Jesus? Será que nós aguentaríamos o que ele aguentou? Ele fez da dor dele a tua salvação. Foi através da dor dele, da decisão dele, de nos amarmos sem mesmo nos conhecer, de nos perdoar sem mesmo a gente muitas vezes se perdoar. Foi dessa decisão de Jesus de nos amar que a dor dele nos trouxe a salvação. E você já parou para pensar quem é o teu inimigo? Daqui a pouquinho você vai refletindo mais sobre isso. Quem é o teu inimigo?
perfeição de Deus, ela se doa. E é isso que Deus quer de nós quando Ele diz para nós sermos perfeitos como Ele foi. A perfeição, ela traz excelência. E o perfeccionismo, ele traz cobrança. A perfeição se doa, dá o seu melhor, independente das circunstâncias. Mas o perfeccionista, ele só cobra. Eu não tenho responsabilidade, o outro é que tem. Nós temos sido perfeitos ou temos sido perfeccionistas? A gente tem dito, eu preciso mudar? Ou eu tenho digo, o outro precisa mudar? Nós temos sido como Adão que jogou a culpa para Eva? Ou nós temos sido como Jesus, que chamou a responsabilidade para ele, entendeu e obedeceu o propósito e os ensinamentos que sua mãe lhe ensinou, porque Maria teve que ensinar a ele o que era o amor de Deus, quem era o pai dele, qual era o propósito de vida para ele. E ele teve que tomar uma decisão de amar ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e tendo a certeza de quem ele era. Não apenas uma criatura de Deus, mas filho de Deus. E você tem essa certeza? Se hoje eu te perguntasse, você sabe quem você é? O que tu me responderia? Talvez tu possa pensar, eu sou empresário, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou dona de casa, né? Eu sou filha do fulano. Mas hoje, será que a nossa resposta como filho de Deus não é isso que o Pai quer ouvir de nós? Eu tenho certeza que eu sou filha de Deus e um propósito existe na minha vida, que é de levar o amor de Deus a todos. Será que é como sermos fariseus? Que amávamos somente aqueles que estavam perto de nós? O amor, ele é uma decisão. Você parou para pensar quem é o teu inimigo? Você sabia que o teu inimigo pode estar do teu lado? Olha para o teu lado aí, quem está do teu lado? Quem está do teu lado? Será que pode ser essa pessoa o teu inimigo? Quem decide amar, decide acolher, decide aceitar e se faz canal de mudança na vida das pessoas. Quando a gente decide ser perfeccionista, somente viver de cobranças, dizer que o outro precisa mudar e não eu preciso mudar, quando eu passo a minha responsabilidade para o outro, o perfeccionismo, ele esfria o amor. A cobrança esfria o amor. A cobrança remove o amor das nossas vidas. E isso eu falo de dentro de você, porque muitas das vezes nem nós nos amamos a nós mesmos. Muitas das vezes nós não entendemos o amor de Deus pela nossa vida. Eu não sou digna desse amor, mas é esse amor que me faz todos os dias decidir ser diferente. Porque eu olho para a cruz e eu vejo que alguém se doou por mim. Eu olho para a cruz e eu vejo que alguém se entregou todos os dias da sua vida para que eu tivesse a salvação, para que os meus problemas fossem usados por Deus para me moldar, que os meus problemas, as minhas dificuldades seriam usados por Deus para me aperfeiçoar, para eu realmente poder abrir a minha boca e dizer, eu não sou santa,
mas eu busco a santidade do Senhor através do amor que vem dele na minha vida. Amém? Que hoje a gente possa tomar essa decisão de amar. Amem os seus inimigos. Por que eu disse que o teu inimigo pode estar morando ao teu lado? Porque muitas são as vezes que os nossos amigos, os nossos da nossa própria casa, da nossa própria família, são aqueles que são diferentes de nós e que são aqueles que nos perseguem. Não porque querem, mas porque existe um contexto. E Deus te colocou aonde você está, para você ser sal e luz. Em 1 João 4:8, Jesus fala assim: quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é? Quem não ama, não conhece a Deus. Não é fácil amar, porque o amor mata a nossa carne. O amor mata o nosso eu. Porque pela natureza humana, eu não consigo amar. Nós não conseguimos amar com esse verdadeiro amor que Deus nos amou. E é isso que Jesus quer de nós. Esse amor ágape, esse amor incondicional, esse amor que é perfeito, esse amor que vem da perfeição de Deus, que decide viver não como eu quero. Eu decido amar as pessoas não porque elas fazem o que eu quero, não porque elas me agradam, mas eu decido amar porque Deus é amor e Ele me amou primeiro. E Jesus não para por aí. Depois Ele continua dizendo, e é a segunda atitude que eu quero falar contigo nessa noite, que é sobre orar. Ali Ele continua: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Mas orar é fácil, ainda mais por quem me persegue. É fácil? Claro que é. Quer ver? Senhor, faz essa pessoa desaparecer da minha vida. Senhor, eu quero matar o meu marido. Faz ele aprender. Faz ele ver que ele está errado. Eu não quero mais ver a cara dessa pessoa perto de mim. É fácil orar pelos meus os que me perseguem. É fácil orar pelos meus inimigos. Mas não é isso que Jesus quer de nós. Jesus, Ele quer muito mais além. E Ele quer mexer lá dentro de nós, para que nós venhamos a aprender a fazer isso. Eu tive umas experiências nessas últimas semanas que eu fiquei assim impressionada. E uma delas foi esses dias com uma pessoa que não é cristã. E eu cheguei em casa e eu disse, e eu falei para a pessoa ontem, testemunhando com ela, e eu disse, tu sabia que tu foi usado por Deus para me falar o que tu me falou? E ele olhou para mim e disse assim, é? Eu disse, eu não sei por que tu falou aquilo, mas eu sei te dizer que foi Deus que te usou. E ele me olhou e disse, eu fico muito feliz em saber disso, porque eu também não sei por que eu te falei. Nós estávamos conversando, ele é meu professor, e ele me olhou e disse assim, Paula, uma das coisas mais difíceis que nós temos na vida é o amor. Mas amar aqueles que nos traíram, amar aqueles que falaram mal de nós, amar aqueles que a gente confiava e que nos trapacearam, não é fácil.
E a gente, pela natureza humana, a gente quer essas pessoas longe de nós. E eu confesso para vocês, eu já fiz essa oração a Deus, chorando de raiva. Faz essa pessoa sumir, Deus. Leva ela para outra cidade. Faz ela desaparecer, arrebata ela se tu tiver que arrebatar. Mas tira de perto de mim. E ele me disse assim, isso é o que muitas vezes nós fazemos. Só que quando nós fazemos isso, quando nós não tomamos a decisão de perdoar e amar as pessoas, nós não estamos dando a oportunidade dessa pessoa ser mudada. E nós estamos colocando fora a oportunidade de sermos tratados por Deus. Eu fiquei calada na frente dele. E eu cheguei em casa chorando, porque eu vi o agir de Deus na vida dele, falando comigo. E eu chegando e estudando mais uma vez esse versículo, Deus me lembrou desse dia que eu vivi isso. E isso é o que Jesus quer de nós. Nós passamos sim por tribulações, nós passamos sim por traições. Jesus foi traído. E ele sabia que Judas estava traindo ele. E em nenhum momento ele desfez de Judas. Ele trouxe Judas para perto. E Judas não soube aproveitar a oportunidade. Será que hoje nós vamos aprender e vamos aproveitar essa oportunidade de Deus, de sermos transformados por Ele, de recebermos esse amor que vem dEle, não vem de nós? Eu, por mim, carnalmente falando, eu sou italiana pura. Eu sou de uma família de mulheres de personalidade forte, que é 8 ou 80. E uma das coisas que eu mais detesto na minha vida é a falsidade. E eu muitas das vezes fiz isso. Eu perdoava as pessoas. Eu orava perdoando. Mas eu queria longe de mim aqueles que tinham me ferido. Se Jesus tivesse feito isso, será que nós estaríamos aqui hoje? Jesus lá na cruz, ele olha para o céu e ele diz: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. E é isso que Deus quer de nós nessa noite. Ele quer que a gente tenha esse coração voltado a Ele, para entendermos que pela nossa carnalidade humana, nós nunca conseguiremos colocar em prática as bem-aventuranças. Nós nunca conseguiremos colocar em prática a perfeição de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela sara, ela cura e ela liberta. Semana passada o pastor Humberto falou sobre isso. De nós, através da oração, nos colocarmos diante de Deus, colocarmos a nossa raiva, o nosso desejo de vingança, porque nós temos esse desejo de vingança. Nós não podemos ser hipócritas em dizermos que nós nunca desejamos o mal para alguém. E Deus não quer isso. E o pastor Humberto falou isso a semana passada. É no altar do Senhor, você confessando e colocando diante de Deus, que você vai ser liberto. E essa atitude, a libertação na minha vida, na sua vida, ela só vem quando você decide amar e quando você decide orar abençoando os seus inimigos. Está lá no versículo 45. Eu, porém, vos digo, ame os seus amigos, ame os que te amam. Não, ame os seus inimigos e ore pelos que te perseguem. Quem tem te perseguido hoje? Quem tem falado de ti?
Quem tem dito que você está errado? Quem tem te perseguido? Quem tem te perseguido? Só que Jesus, ele conclui dizendo assim, ó, se vocês fizerem isso, vocês verdadeiramente serão como o Pai de vocês é. E é isso que ele quer de nós. E o amor de Deus, esse amor ágape, esse amor incondicional, esse amor perfeito, ele traz libertação. Se você hoje quer ser liberto de toda raiva, de todo rancor, de todo ódio, de toda frustração, de toda decepção, você precisa decidir amar, porque é o amor que liberta. Foi o amor que Deus entregou o seu único filho para que nós tivéssemos vida. E foi Jesus se entregando por amor a nós, que hoje nós podemos estar aqui e podemos dizer que somos livres. Você é livre? Você é livre porque você recebeu do amor de Deus sobre a sua vida. E lá fora, ou até mesmo dentro da sua própria casa, tem pessoas que precisam ser livres. E que serão livres através da tua vida, se você decidir amar e orar por elas. E a terceira coisa, a terceira atitude, que talvez seja a mais difícil de todas, ou talvez que muitas das vezes a gente diga que a gente já fez, que a gente faz, é o perdão. Aqui no versículo, ele diz assim: pois Deus dá a luz do sol, tanto aos maus quanto aos bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que te amam, que recompensas vocês receberão disto? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentares apenas os seus amigos, que extraordinários tem nisso? E aí eu te faço a pergunta: que diferença você tem feito na vida das pessoas? Se hoje você morresse, você já se fez essa pergunta? Eu me fiz essa pergunta mais ou menos 1 ano e pouquinho atrás, quando a gente teve o Covid. O Ricardo trancado dentro de um quarto, e eu com as gurias ali, e eu não podia me entregar, porque eu tinha que cuidar deles. Veio medo de morrer? Veio. E eu me fiz essa pergunta: e se o Senhor me levasse hoje? Que falta eu faria? Te pergunta isso agora. Se o Senhor te levasse hoje, tu faria alguma falta? Que legado tu terias deixado? Jesus, ele sabia que ele tinha um propósito de vida, que era cumprir aquilo que o Pai tinha para ele, que era se entregar em amor por nós, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos sarados, para que nós fôssemos libertos. Ele deixou uma história que está aqui. É o manual de vida. Talvez hoje a gente possa estar achando que é mais uma repetição de que eu preciso me entregar à palavra de Deus, a viver por princípios e não por regras. Isso aqui é um manual que de capa a capa nos dá o segredo de sermos mais do que felizes. Jesus, ele deu inúmeros exemplos aqui. Nós temos José. José, depois de Jesus, foi um dos maiores exemplos de que o seu inimigo morava na sua própria casa.
E mesmo assim ele decidiu amar, ele decidiu orar, ele decidiu perdoar. E quando ele teve a oportunidade de ficar bem longe dos seus irmãos, que tinham feito de tudo, tinham até tentado matar ele, José, ele decide trazer para perto. Que coração, que coragem. Em vez dele se vingar, em vez dele se afastar, em vez dele devolver o mal com o mal, ele decidiu amar. Quem ama, cuida. Quem ama, acolhe. Quem ama, ensina o que é o amor, através das suas atitudes. Lá no início eu falei para vocês, a felicidade, ela não vem daí de fora. Não vem das coisas aí de fora. Não vem no ter. É bom ter as coisas. E é promessa de Deus para a tua vida, de que o Senhor, Ele prospera os seus. O Senhor abençoa os seus enquanto nós dormirmos. São promessas de Deus sobre a tua vida. Mas são quantas as vezes que a gente tem se preocupado somente em ter. Ter e ter. O verdadeiro amor, ele se doa. O perfeito amor, ele se doa. Ele não cobra. Nós temos vivido num mundo onde só tem cobranças, só tem julgamentos. E nós temos feito o quê? Nós temos trazido os nossos inimigos para perto de nós? Nós temos amado a quem não nos ama? Nós temos amado, perdoado quem fala de nós? Quem não pensa como eu penso? Que não faz o que eu faço ou o que eu quero fazer? Jesus te faz essa pergunta hoje. Você quer ser igual aos fariseus ou você quer ser igual a mim? Tem um filme que fala, o título, o que eu faria, o que Jesus faria no meu lugar, em meus passos, o que Jesus faria. Será que Jesus hoje nos teus passos tem estado contigo? Você quer ser igual a quem? As lutas da vida eu venço, eu supero, quando eu decido amar, orar e perdoar. E como filho de Deus eu preciso entender esse perdão que vem de Deus por mim. Para mim perdoar os outros, eu preciso me perdoar também. Porque começa aqui dentro. Eu não tenho como refletir lá fora na vida das pessoas se aqui dentro não está diferente. Eu não tenho como levar o amor de Deus para a vida das pessoas se eu não vivo esse amor. Se eu não estudo essa palavra, que é luz e lâmpada para os meus pés, que é o que transforma a minha vida, que é o que me faz eu não ter a minha personalidade forte e ser segundo os padrões desse mundo. De graça eu recebo e de graça eu entrego. De graça eu dou. Hoje Jesus quer isso de nós. Que nós possamos tomar essa decisão de sermos excelentes naquilo que a gente entende como chamado de Deus para a nossa vida. Viva esse perfeito amor dentro da sua casa. As coisas estão difíceis, traga esse amor para dentro da sua casa. Eu tive uma experiência muito forte com Deus a semana passada. A minha avó baixou ao hospital e ficou desde sexta até terça-feira
sem eu vê-la, sem eu falar com ela, sem eu saber como é que ela estava. E terça-feira eu tive a oportunidade de ir lá ficar com ela. E o meu avô foi junto. E como todo bom casal, eles têm as suas diferenças. Eles têm as suas brigas. Eles têm as suas diferenças. Mas o amor, a palavra de Deus nos diz que ele é paciente, que ele é benigno, que ele tudo sofre, ele tudo suporta e ele tudo crê. E ele é o maior de todos. E que sem ele nós não somos nada. E naquela hora o meu avô entrou no hospital e os dois se abraçaram e só falavam um para o outro: nós vamos superar, nós estamos juntos. Fé em Deus que daqui uns dias tu vai sair. Mas em lágrimas os dois, e se beijando, se beijando. Os meus avós têm mais de 65 anos de casados. Isso é um privilégio. E naquela mesma noite, tinha uma senhora do lado, acamada, com câncer, e tinha um senhor que estava cuidando dela. E aquele senhor cuidava dela com tanto carinho, com tanto zelo, num amor assim, sem explicação. E eu achei que ele era filho. E essa senhora, ela estava amarrada, porque ela tem um gênio muito forte. E ela não queria, ela não aceitava que ela estava naquela cama. E ela se arrancava tudo. Arrancava as coisas e queria sair. Então a enfermeira teve que amarrar ela. E esse senhor, ele tinha um amor, assim, um cuidado, e conversava. Ela não fala, por causa devido ao câncer, né? E eu disse assim para ele: ela é sua mãe? E ele disse: não. Ela é minha sogra. Ela é minha sogra. E eu disse para ele: tua sogra? E tu ama tanto ela assim? E ele me olhou e ele disse: não, eu aprendi a amar. E eu aprendi a me doar. Porque mesmo ela falando mal de mim, mesmo ela brigando comigo, até aqui, ó, daqui a pouco tu vai ver que ela vai brigar. Eu preciso amar ela, porque ela precisa de mim. E o meu amor por ela vai ser maior do que tudo. E conversando com ele, descobri que ele era meu vizinho. E há uns 2 anos atrás eu tive uma experiência com Deus, onde eu estava indo buscar as minhas filhas na escola e tinha um homem caído no chão, com um celular do lado e um monte de remédio. E eu passei, eu digo: meu Deus, e agora o que eu faço? Daí eu fiquei ali, tentei chamar ele, eu tinha que buscar as minhas filhas, eu já estava em cima do horário, eu estava a pé, e parei. Aí nisso passou uma mãe de uma coleguinha que é técnica, chamei ela parou ali comigo, nós chamamos o SAMU, aí uns vizinhos chegaram, eu não sabia de onde era aquele senhor. Eles me falaram de onde que ele era, eu fui até o lugar de onde que me disseram. E aquele senhor foi sozinho pro UPA. E eu descobri quem era a ex-mulher dele. E ela disse: eu não vou ir, porque ele já me fez muitas coisas. Eu não tenho como ir, porque eu estou com medida protetiva. Eu não posso chegar perto dele, nem eu e nem os meus filhos. E eu saí dali, conversei com ela e eu fui orar. E eu nunca mais vi aquele homem. Nunca mais. E eu passava assim e via a mulher, mas a mulher eu nunca tinha tido oportunidade de conversar com ela. E terça-feira lá no hospital,
Quem era aquele homem que eu salvei há 2 anos atrás? Aquele homem que estava ali cuidando da sua sogra. Olha como Deus é perfeito. Deus faz as coisas que nós não entendemos o que Ele faz. Nós não entendemos, porque o amor de Deus é muito maior do que a gente imagina, do que a gente possa entender, do que a gente possa querer viver. E aí, para minha surpresa, ele ficou envergonhado de me dizer, porque no dia que a gente conversava, que ele me disse que era meu vizinho, ele me disse que ele trabalhava no lugar onde eu fui. Só que ele está irreconhecível, ele não é a mesma pessoa. Quando ele me falou que trabalhava no mesmo lugar do homem que eu tinha ajudado na rua, eu falei para ele essa história. E ele engasgou e encheu os olhos de lágrima e não me falou que era ele. No outro dia, quando eu cheguei lá, a mulher dele veio e me contou. Desde aquele dia, ele saiu do hospital e mudou a vida dele. E hoje ele é outra pessoa. Por isso tu não reconheceu ele. Isso é o agir de Deus, que lança fora todo medo. O amor de Deus que sara, que liberta, que cura. Eu preciso decidir amar. Quando nós decidimos amar, Deus faz a obra. Eu não preciso fazer ela pelas minhas mãos. Não é pelas minhas mãos. É pelo agir de Deus. E você quer ser esse canal de Deus? Jesus te faz essa pergunta hoje. Você quer ser perfeito como o teu Pai é perfeito? Se você quer, você precisa tomar essa decisão hoje, de amar, de orar e de perdoar, assim como Jesus fez por nós. Hoje é o dia de nós verdadeiramente colocarmos em prática o Sermão do Monte. Nós estamos finalizando o capítulo 5, que é onde Jesus ensina a ética, a moral e como nós cristãos devemos praticar aquilo que Ele nos deixou como ensinamento. A partir do capítulo 6, nós vamos começar num outro estudo, onde Jesus vai começar a falar no teu íntimo e a te ensinar coisas pessoais de como Ele quer agir na tua vida. E hoje Ele te faz essa pergunta. Queremos continuar sendo como os fariseus? Ou queremos ser como Jesus? A perfeição, ela vem do ato de amar. A felicidade, ela vem da decisão de amar. Como você está hoje dentro de você? Está com ódio? Com rancor? Com mágoa? Com tristeza? Com decepções? Sem esperança de vida? Sem esperança de que as coisas podem mudar? Você hoje pode dizer que você não está feliz? Ou você pode dizer que você é feliz? O que você quer? Apenas estar feliz? Ou você quer ser feliz? Essa decisão hoje Deus entrega nas tuas mãos. Eu tenho certeza que assim como tem sido na minha vida e dos nossos pastores, que desde o dia que nós começamos a estudar esse sermão, nós não somos mais os mesmos. É isso que Jesus quer fazer com você, igreja. É através da palavra de Deus que somos transformados. É através da palavra de Deus, lá fora, que nós vamos levar o verdadeiro amor de Deus, aonde quer que a gente esteja. As pessoas estão querendo ficar perto de ti, ou as pessoas estão querendo ficar longe de ti? Você tem sido motivo de levar o amor e a paz e a alegria aonde você está? Ou você tem sido motivo que nem os fariseus, de gerar contendas, brigas? Você tem sido a solução dos problemas?
Ou você tem sido o problema? Que hoje a gente possa realmente sair daqui disposto a fazer a diferença lá fora, a receber esse amor que vem de Deus, a receber e a entender, compreender. O Senhor nos deixou 2 grandes mandamentos. E Ele não é só assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não é só assim. A gente esquece de 2 coisas muito importantes. 2 palavrinhas que fazem muita diferença na nossa vida. É amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Para assim eu decidir amar ao próximo como a mim mesmo. E eu tenho feito para as pessoas aquilo que eu quero que façam para mim, que possamos sair daqui hoje decididos a viver esse verdadeiro amor que se doa, assim como Jesus se doou por nós. E não apenas um amor que cobra. Chega de cobranças. Chega de cobranças. Se doe para viver o amor de Deus, o propósito de Deus para a tua vida. Você foi chamado por Deus, você tem um propósito de Deus na tua vida. Não deixa o amor se esfriar. Não deixa o amor se apagar, endurecer o teu coração. Hoje é o dia de você se colocar no altar do Senhor, com o coração disposto a amar, a orar e a perdoar.